Graças a Deus a gente conseguiu nosso irmão Joaquim para trazer a mensagem hoje. E a gente fica muito alegres, né, por ter ele conosco, uma pessoa que tem bastante conhecimento da palavra e que tem muito a nos ensinar, né? Graças a Deus por isso. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Beleza, então. Sim, mano, tá tudo bem. Vamos, vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 119 e o versículo 105. A gente já sabe até de cor, né? Mas Salmo 119 e o versículo 105. Ô Pedro, depois você ora para nós? Para dar início? Beleza, mano. Então eu vou ler. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Vamos estar orando então para dar início, estar fechando nossos olhos. Agora possamos estar unidos num só propósito, que é aprender mais sobre o Senhor. A gente possa estar aqui de corpo e alma voltados exclusivamente para a adoração e para absorver da palavra. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado por mais esse dia de vida. Muito obrigado, Pai, por mais esse PG que estamos iniciando agora. Ó Deus, eu te peço que o Senhor se faça presente em nosso meio. Que tudo que for feito aqui, Pai, seja para te adorar, seja no intuito de render louvores a ti. Peço, Pai, que a tua palavra venha ao encontro dos nossos corações. Que possamos ser como uma terra fértil, que vai receber a tua semente, Pai. E assim a gente possa dar frutos. Ó Deus, eu te peço pelos louvores, te peço pela mensagem, que possa ser conduzida pelo Senhor. Esvazia o eu, Pai, para que o Senhor cresça em nosso meio. Ó Deus, fale aos nossos corações, que possamos sair transformados desse estudo, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado por tudo. Eu te peço por cada um que aqui está, continue cuidando das nossas vidas, Senhor. Essa oração que eu faço, agradecido, no nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Hoje nós convidamos, né, os Jovens por Cristo ali de Vila Velha, que o William participa, eu tenho mais contato com ele, né? E eu chamei ele conversou com o pessoal, eles aceitaram o convite e eles estão com a oportunidade de cantar 2 louvores pra gente. Isso aí, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo direitinho? Beleza. Vou só virar a câmera aqui porque a gente não tem um tripé. A minha irmã vai gravar pra gente. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Aí. Se o Senhor manda seguir, seja sempre até o fim. Joga a rede ou vai pregar. Em terra firme ou alto mar. Não, ninguém conseguiu e nem conseguirá. Não cabe em mim em 2 ou 3 mundos infinito e singular. Não dá pra aprisionar a
a força que em sua excelência e seguridade aquele que a permitir. Cristo não consigo ver, mas além disso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida, ilimitada, Deus. Eles pensaram que me fariam recuar. Agora é pesada e a tribulação, ela já vai passar. Tudo que acontece a mim fará com que o meu Senhor seja conhecido, mas vale mais vida em mim do que a minha dor. Isso não consigo ver, mas além disso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida, ilimitada, somos abatidos, mas não destruídos, ainda vamos vencer. É o primeiro e o último em tudo que farei. Somos recebidos, mas não desamparados, na sua cruz. Esperança envolvida no sangue de Jesus. Cristo não consigo ver, mas além disso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida, ilimitada, Deus. Meu Senhor não dava pra alguém prever. O inocente morre pro culpado ter. Vida verdadeira, infinito amor. Ter a tua face é o maior E aí, pessoal, tá dando pra ouvir direitinho? Tá ótimo. Só conferir filé, mesmo.
Glória a Deus. Cuidado com aqui, ó. Coloca desse lado mais ou menos. Assim. Pode colocar outra? Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Vale ver o que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro da luz. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi um fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, amor tão grande, amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, amor tão grande, amor tão grande, grande amor. Já comigo está o Espírito que emana em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até no tempo aqui final. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta
então vem, meu Deus, pra trazer o Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Valeu aí, pessoal. E, irmão Joaquim, tá com a palavra. Que Deus te abençoe. E agora nós vamos ouvir um pouco. Então tá bom. Tá me ouvindo bem aí, Thiago? Beleza? Tá tranquilo? Pessoal, muito boa noite para todos vocês, tá bom? Queria dizer que é um imenso prazer a gente poder estar junto com vocês nessa noite, né? Com gente de vários lugares, né? E que delícia ouvir os meninos cantando. Achei que a gente não ia ter o privilégio de ouvir as pessoas cantando. E é muito legal, né? Que acaba sendo uma conferência meio às avessas, né? Porque você encontra gente de tudo quanto é lugar, gente que você não imaginava. Onde eu imaginei que eu ia encontrar o Amós lá de São Sebastião da Vala essa noite, sem chance nenhuma, né? Tiago pediu para mim cantar uma música. É uma música que eu cantei no acampamento lá de Governador Valadares. E essa música, ela tem um pedaço que ele é muito... Na verdade, é lindo quando a Bíblia fala e expressa isso na pessoa do Senhor Jesus, e tem um trecho dessa música que fala assim: ah, se você soubesse do que sou capaz de fazer para provar que amo você, né? É o que Jesus ele sempre tem feito ao longo de todo o tempo na minha vida e tenho certeza na vida de todos vocês. Vou cantar essa música, depois a gente vai ler um texto da palavra de Deus. Qualquer latidinho aí, tá bom? É meu cachorrinho que tá fazendo bagunça aqui. Vocês dão um mole. Quando eu viajo, ele não viaja comigo, não. Mas aqui não tem jeito de eu botar ele para fora, não. Tá bom? Se eu tiver que levantar do trono para interceder ao teu favor, e se for preciso eu me levanto e declaro todo o meu amor. Se eu tiver que começar de novo para você não me abandonar, eu escrevo uma história nova, mas a morte não vai te tocar. Se eu tiver que enviar um anjo para não ver você chorar assim, corto o laço do teu inimigo, colho tuas lágrimas para mim. Ah, se você soubesse o que sou capaz de fazer para provar que amo você. O universo estremece quando ouve a minha voz, mas eu não vou te perder. Por você eu faço o céu parar, o inferno se ajoelhar. Por você eu entro nessa guerra, mas a morte não vai te tocar. Por você eu ando sobre o mar, faço a tempestade se acalmar. Por você eu interpreto os sonhos, fui ungido para governar sua história. Lá na glória, para os anjos vou contar. Se eu orar, eu tiro a mão do homem, faço a minha obra prosperar e revelo a minha vontade para ver a alma se alegrar. Eu conheço toda a tua vida, não precisa você me dizer. E por causa da tua alegria, hoje eu me levanto para vencer.
Ah, se você soubesse o que sou capaz de fazer para provar que amo você. O universo estremece quando ouve a minha voz, mas eu não vou te perder. Amém? E aí eu vou fazer um desafio para os meninos que cantaram para a gente. Amém. Eu não sei se é possível, mas tem uma música que a gente cantou lá em Aimorés, ela é do Arte Trio, de repente eles cantam ela é assim, ó. Quero te conhecer, eu quero me envolver, Senhor, a sua voz quero ouvir. Vê se eles cantam ela aí, Thiago, pergunta eles aí. Beleza, vou ver aqui. Tá bom? Vamos abrir a Bíblia da gente lá no livro do Êxodo, no capítulo 8. Eu vou ler um texto com vocês, que é um texto que eu prego nele há muito tempo, é muito antigo, né? E é um texto que tem muito a ver com a gente, e muito contextual, muito para os nossos dias, porque ele é um texto que fala de engolir sapo, né? E a vida faz a gente, ao longo da vida, a gente engole vários sapos, né? E a grande maioria dos sapos que a gente vai engolindo pela vida fora, como é uma gíria aqui em São Paulo, a grande maioria, na verdade, a culpa é nossa. E nessa noite eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre esse texto. Êxodo capítulo 8, vou ler para vocês alguns versículos. A Bíblia diz o seguinte: depois disse o Senhor a Moisés, chega-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, no teu quarto de dormir, sobre o teu leito, nas tuas casas, dos teus oficiais, sobre o teu povo, nos teus fornos, nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, subiram rãs e cobriram a terra do Egito. E então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó, digna-te dizer-me, quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio? Então Faraó respondeu, amanhã. Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém é como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti, das tuas casas, dos teus oficiais, do teu povo, elas ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Amém. Que Deus abençoe, né, o nosso texto e aquilo que a gente vai estar conversando nessa noite. Muito interessante, rapaz, que eu me lembro que uma certa vez, um menino
numa das localidades que eu estava pregando, ele me fez uma pergunta e perguntou o seguinte: Joaquim, qual é a maior dificuldade que você acha que os pregadores têm nos dias de hoje? E eu achei duas coisas a respeito da pergunta daquele menino. Primeiro, eu achei ela extremamente difícil de responder. E achei também uma pergunta muito inteligente. E como eu achei muito difícil, eu voltei para ele a pergunta. Eu falei, na sua ótica, o que você acha que é? Na verdade, eu queria ouvir ele, né? Queria ouvir o que ele tinha para dizer com algo tão complicado e tão difícil, né? Que ele estava trazendo para mim naquela noite. E ele disse para mim o seguinte: olha, Joaquim, para mim, a maior dificuldade dos pregadores hoje é pegar um texto de 4.000 anos, 3.000 anos, 2.000 anos, né? Como tem sido debatido hoje na internet aí, a questão do atualizar a Bíblia. E aquele menino falou o seguinte: é trazer esse texto de uma forma que esse texto sirva para nós hoje. Que ele fale com a gente hoje. E muito interessante isso que o Billy Graham, ele escreve num de seus sermões, ele diz uma frase que ele diz o seguinte, que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã, não é nem do que o jornal de hoje, não. A Bíblia ela é extremamente atual, né? E nós estamos muito preocupados com tudo que está acontecendo, né? Essa semana, para vocês terem uma ideia, as bolsas de valores no mundo todo, elas estiveram a ponto de explodir, uma evolução louca por causa da eleição norte-americana que terminou hoje. Pelo menos, teoricamente, terminou hoje. E o John Biden é o novo presidente da maior nação bélica e financeira, né, do mundo. E muita gente, muitas pessoas estão muito preocupadas, inclusive cristãos, né? E eu, Joaquim, eu creio, eu piamente que Deus, ele está conduzindo a história com a mão dele exatamente para onde ele quer em todos os acontecimentos, inclusive com a pandemia que nós vivemos hoje, né? Agora, trazendo esse texto para nós, hoje, de forma que ele seja tão atual quanto o jornal de amanhã, e usando o título de Tirando os Sapos da Nossa Vida, eu gosto de sempre falar aos jovens, porque os jovens, cara, eles têm um apelo enorme, imenso, de todas as coisas que tem em volta deles. E eu tenho 54 anos, na minha época de mais menino, quando a gente tinha um plano de fazer uma coisa errada, a gente tinha que juntar, né? A gente tinha que marcar um encontro, e aí a gente tinha que marcar tudo bonitinho, enganar um, enganar outro. Hoje, cara, você não precisa de muita coisa para você fazer as coisas erradas. Você faz uma reunião dentro do seu quarto, sem ninguém te ver, meia-noite, 1h da manhã, e você sai com um plano prontinho no outro dia, ou você já sai com um pecado consumado ali mesmo, dentro do seu quarto, né? Então eu quero falar, jovens, e quero falar sobre engolir sapo, né? E quando eu falo a jovens, eu não gosto muito de falar e apelar somente para o fracasso, não. Eu creio que quando a gente fala a respeito de viver perto ou longe de Deus, os meninos cantaram, na segunda música que eles cantaram a seguinte frase: as coisas desse mundo não são nada diante dele, diante de Deus. Então você pode engolir sapo, inclusive tendo sucesso nessa vida, se Deus não for a sua prioridade absoluta. O Francis Chan escreveu um livro sobre o amor, ele é um escritor bem novo dos Estados Unidos, e ele disse que o maior fracasso da humanidade é ter sucesso na missão errada. O maior fracasso do homem é ter sucesso na missão
errada. Eu poderia pegar, por exemplo, para vocês e dar 2 exemplos simples demais. Vou dar um exemplo que foi longevo, foi longe. O cara, ele foi o maior sucesso que eu, Joaquim, já vi na face da terra. O nome dele era Elvis Presley. A voz mais linda que eu já ouvi. O cara era o rei de Hollywood, o cara era o rei da música, o cara tocava demais, o cara tinha um gingado, o cara dançava, que eu nunca vi ninguém dançar igual aquele cara. E ele foi criado, sabe onde? Nos bancos de uma igreja batista, cantando num coral. Só que ele fez sucesso, cara. E o sucesso levou ele para patamares e para palcos que ele nunca imaginava estar. Então, o que ele fez? Ele abandonou todo aquele povo que vivia em volta dele, que vivia na igreja, o coro, inclusive a sua mãe, que era uma crente, né? E ele começou a viver a sua vida. Agora, é interessante demais. O Elvis, à medida em que o tempo foi passando, ele constatou que aquilo que ele vivia, todo aquele sucesso, não era capaz de preencher o vazio que ele tinha no coração. E sabe o que acontecia quando acabava os shows dele, lá no meio da madrugada? Ele ligava para os seus amigos que eram companheiros antigos de quarteto da igreja. E aqueles homens do quarteto iam para sua casa e eles disseram o seguinte, após a morte do Elvis: olha, o Elvis não deixava a gente ir embora. O dia amanhecia, a gente cantava até a metade da manhã, e o Elvis não deixava a gente ir embora. Sabe por quê? Saudade. Saudade de quê? De Deus. De Deus. Me lembro de Charles Templeton, que começou a pregar junto com Billy Graham, e um dia, no final da sua vida, com mal de Parkinson, o Lee Strobel, entrevistando ele, perguntou assim: e Jesus, que você abandonou há tanto tempo? E Lee Strobel, o Charles Templeton, disse assim para ele: eu sinto saudades de Jesus. A mesma coisa que Elvis Presley tinha. E ele viveu muitos anos. E morreu. Morreu. E foi se encontrar com o Criador dele. Eu me lembro também de um menino que vocês conheceram, que mesmo vocês sendo novos, vocês viram ele aparecer e ele estourar na mídia do Brasil, um garoto chamado Cristiano Araújo. Vocês lembram dele? O moleque tinha tudo, cara. Numa noite ele tinha um palco, ele tinha um monte de mulher bonita em volta dele, a sua noiva lindíssima, uma Range Rover maravilhosa, gente para dirigir para ele, e show no outro dia. E aí acaba o show de madrugada, o seu motorista vai com ele e ele sofre um acidente. No estalar de dedos, assim, ó, Cristiano Araújo estava diante do Senhor. E tudo aquilo que ele havia feito, tudo, ele não pôde levar nada para apresentar ao Senhor. Nada. Então, nessa noite, nós vamos passar alguns minutos falando a respeito de viver perto do Senhor. É o quadro do texto: Moisés e Faraó. 2 homens, um servo de Deus e o outro de coração endurecido, um homem que o pecado, a vontade de viver a vida do seu jeito, fez com que ele fosse um homem duro. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui, que esse texto me ensina, é que de fato o mundo é um lugar que vai estar repleto de sapos aonde você for, se você não tiver o Senhor Deus com você. Aonde você for. Se você pegar esse texto aqui e você falar assim: olha, eu vou fazer um exegese, eu vou estudar ele a fundo, você vai ver que cada praga do Egito, cada praga das 10, a praga tem a ver com uma divindade egípcia. E a rã, ou sapo, era uma divindade egípcia. E é muito interessante que a Bíblia diz que Deus enche a terra deles com uma das suas divindades, a ponto deles disserem assim: nós não aguentamos mais isso, pelo amor de Deus, tira isso daqui. Verso 6, a Bíblia vai dizer o seguinte, olha só: Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, subiram rãs
e cobriram a terra do Egito. Era sapo para tudo quanto é lado. Para todo lugar que você for, longe da presença de Deus, aconteça o que acontecer, mais dia ou menos dia, você vai engolir um sapo que você não vai aguentar digerir. Eu me lembro de uma passagem, vocês talvez se lembrem disso, talvez a maioria dos meninos aqui tenham sido criados em igreja, em 2 Samuel capítulo 30, verso 11, tem um texto em que Davi, ele anda longe da presença de Deus 16 meses. E quando a gente tenta andar longe de Deus, se você não quiser encontrar Deus, você pode ficar tranquilo, mano. Deus, ele encontra você, no momento dele. E a Bíblia diz que naqueles 16 meses, Davi ele não foi capaz de levantar a voz e orar, ele não foi capaz de erguer um altar. E aí Deus ele vai buscar Davi. E a Bíblia fala que Deus deixa que a família de Davi, que os filhos, a esposa, fosse levada como cativo, como escravo. E aí Davi tem que sair desesperado atrás deles. E é muito interessante nesse texto que no meio do caminho Davi encontra um homem caído à beira da estrada. E Davi pergunta para aquele homem assim no verso 13: quem é você? Quem é você? De que povo você é? E a resposta desse homem diz muito para mim, porque ele responde para Davi assim: olha, eu sou egípcio e sou o servo de um amalequita. E eu fiquei doente. E quando eu fiquei doente, o meu senhor, ou seja, o senhor dele, o amalequita, o homem que tinha ele como escravo, ele diz assim: o meu senhor me deixou aqui na beira da estrada para que eu morresse. O meu senhor me deixou aqui para que eu morresse. Eu olho para isso, para esse quadro, e eu vejo que é exatamente isso que o diabo faz com a gente, quando ele cega a visão da gente, como fez com o Faraó, fazendo com que a gente se distancie de Deus e não obedeça a palavra que Deus está mandando para a gente. E eu me lembro de um menino, já contei essa história em alguns lugares, um menino que, segundo ele mesmo, ele diz que é convertido, e eu não estou aqui para julgar a salvação de ninguém, isso é uma coisa desse menino e Deus, mas esse menino, lá de Menino Jesus, ele abriu mão dos caminhos do Senhor, e ele se envolveu com algumas pessoas, e aquele menino, então, ele começou a se envolver com drogas, e ele começou a beber. E todas as vezes que aquele menino me encontra, ele vem diante de mim, e ele curva a cabeça num sinal de humilhação total. Eu até falo com ele: meu filho, levanta a cabeça, e ele abaixa a cabeça e diz o quanto ele admira a gente. Mas eu me lembro uma vez que eu cheguei a Menino Jesus, e aquele menino, ele estava com uma muleta, e ele estava com uma perna toda queimada, toda queimada. E eu perguntei assim: meu filho, o que aconteceu com você? Ele falou assim: rapaz, eu estava tão louco, que eu peguei uma moto emprestada, e eu saí com a moto, e eu caí com a moto, e a moto caiu com o escapamento em cima da minha perna, e eu tentava sair, a moto foi me queimando, me queimou a perna todinha, e eu não conseguia sair debaixo da moto. E eu olhei para aquele menino, eu vou ser sincero para vocês, gente. E que tristeza que dá na gente, no coração da gente. Porque você olha para o menino, você vê que se trata de uma boa pessoa. Mas a fraqueza e o virar as costas para aquele que poderia levar ele num caminho maravilhoso, como Efésios 2:10 diz assim: olha, vocês, você, Tiago, você, Amós, você, Priscila, Fred, Gersina, a Bíblia fala assim: vocês são feitura minha. O que Deus está dizendo, a palavra no grego, sabe o que é? Vocês são um poema de Deus. E eu fiz vocês, eu criei um caminho para que vocês andassem nele.
E aí eu vejo o quadro como esse menino engolindo o sapo pela vida, pagando o maior mico e tendo que abaixar a cabeça diante das pessoas que ele admira, porque na fraqueza dele, ele não consegue se levantar. Ele não consegue. O mundo, longe da presença de Deus, ele sempre vai ser um lugar de sapo. Em qualquer área da sua vida, que você não abrir, não disser assim, Senhor, toma conta dessa área da minha vida. Você vai trazer coisas das quais você vai se arrepender amargamente. Por quê? Porque tudo que Deus quer fazer com você é colocar a casa em ordem e te dar prazer. Se Ele não te der, é porque não é bom para você. Agora, a segunda coisa que eu olho nesse texto aqui, está lá no verso 7, quando eu leio o seguinte: então os magos do Egito fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que as referências erradas do mundo, eles vão apenas aumentar os nossos problemas. Eles vão aumentar os nossos problemas. Olha só o que está acontecendo no Egito. O Egito é sapo para tudo quanto é lado. Os meninos vão apertar o botãozinho ali do celular para ligar o playback. Quando eles vão apertar o botãozinho do celular, tem uma rã em cima do botão do celular, tem uma rã. Eles estão cantando sentados no sofá, atrás deles ali tem um monte de rã, e começa a pular rã, e tem rã em tudo quanto é lugar que eles vão. Vai dormir, tem rã dentro da fronha do travesseiro, debaixo do cobertor, tem rã em tudo quanto é lugar, sai rã do computador, e aí o faraó vai falar com os magos, com os sábios da terra do Egito, que significa o mundo. E sabe o que a Bíblia fala? Que os magos de faraó, eles fazem aparecer o quê? Rãs. Agora, vocês como inteligente, a maioria talvez fazendo faculdade, ou uma grande parte já terminou, se o meu problema é sapo, e eu vou falar com um cara, se o cara vai arrumar mais sapo para mim, eu dou um soco no meio da cara dele, mano. Porque os caras arrumaram mais sapo, mais problema para o faraó. Os caras arrumam mais sapo para ele. E sabe o que é? Na vida é assim também. Quando você tiver que se aconselhar, mano, se aconselha com gente que tem o que falar para você. Inclusive, aquela pessoa que vai botar a mão no seu ombro e falar assim, Amós, ó, mano, eu amo você, mas você está errado. Isso que você fez é errado. Você tem que voltar lá e consertar. Porque amigo de verdade, às vezes, ele fala coisas para nós que nós não queremos ouvir. Nós não queremos ouvir. E a gente anda mal das pernas de referência, de herói. O Ariano Suassuna, um cara muito engraçado, morreu em 2014, um poeta maravilhoso, ele disse uma coisa muito interessante, Tiago. Ele falou, sabe o quê? Nós perdemos o senso de indignação. E ele citou uma música do Cazuza, quando o Cazuza escreveu uma música dizendo o seguinte: meus heróis morreram de overdose. Ora, se o cara morreu de overdose, velho, na boa, ele não é meu herói. Ele não pode ser meu herói. Se um cara se mata de overdose, e o Suassuna disse o seguinte, olha, o Cazuza, ele era digno de compaixão e de pena. Pela maneira que ele morreu, visando e olhando os heróis que ele tinha. E ele também morreu assim. E sabe o que o Brasil fez? O Brasil pegou a história do Cazuza, transformou num filme para que toda a juventude olhasse para o Cazuza e visse o Cazuza como um herói. E o Suassuna disse o seguinte, o Cazuza era uma pessoa digna de pena.
Alguém que escreve que meus heróis morreram de overdose não é digno de ser seguido nem observado. Agora, eu vou para a Bíblia, sabe o que Salmo 16, verso 3 fala? Fala assim, Davi, ele abre a boca dele e fala assim, olha, quanto aos santos que há na terra, são esses em quem eu me inspiro, são essas pessoas que eu olho, são neles que está o meu contentamento. Olha para onde que Davi olhava, cara. Davi olhava, sabe para quem? Para gente que podia orientar ele e dar um conselho e uma palavra que ia abençoar a vida dele. E abençoar a vida dele, né? Talvez alguns de vocês já me ouviram falar isso, mas eu me lembro quando o meu filho entrou na faculdade, ele começou a se distanciar de Deus. Começou a se distanciar de Deus. E aí, nesse distanciamento de Deus, eu chamei ele e falei assim, filho, vem cá, vamos conversar. Com quem você está andando? Fulano, fulano, fulano. Quem são essas pessoas? E ele disse uma coisa para mim, ele falou assim, eles são meus amigos. E eu disse uma coisa para ele, falei, filho, amigo é quem leva a gente para perto de Jesus. Essas pessoas são amigos. E eu perguntei para ele assim, filho, me responde só uma coisa. Domingo de manhã, quanto desses seus amigos estarão na ceia do Senhor, no partir do pão, ou na escola dominical? E ele virou para mim com toda sinceridade e falou assim, pai, nenhum deles. E eu disse para ele, então, meu filho, eles não são seus amigos. Não são seus amigos. Você não perde a oportunidade de levar boas coisas e a palavra de Deus com eles, para eles. Mas você tem que saber até onde você anda com eles. E tem uma estatística muito interessante que diz que o povo de Deus, os meninos, eles têm que tomar muito cuidado com a faculdade, porque 50% dos jovens criados na igreja, 50%, eles se desviam do evangelho no primeiro ano de faculdade. Desses 50%, 60% deles nunca mais voltam para casa. Nunca mais voltam para a igreja. Então, quais são as referências que você tem na sua vida? Quais são? Terceiro lugar, se a gente pede ajuda a Deus, Ele atende a gente. O faraó vira para Deus aqui no verso 8 e fala assim, a Bíblia fala assim, chamou o faraó Moisés e Arão e diz assim, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim. Versículo 9, diga para mim, quando é que eu devo rogar ao Senhor para que Ele tire as rãs de você? Olha só, quando a gente está vivendo e a gente olha e fala assim, olha, tem alguma coisa errada, e eu quero a bênção do Senhor sobre a minha vida, eu quero que Deus ele volte a me abençoar. Se você quiser, você pedir ajuda a Deus, no mesmo momento, Ele vai vir e Ele vai abençoar a sua vida. Sabe por quê? Porque eu sou prova viva disso. No momento mais difícil da minha vida, quando tudo estava indo para o brejo, para o buraco, a minha família, tudo indo para o buraco, eu perdendo tudo. Eu olhei para Deus, clamei a Deus e falei assim, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. E eu estou aqui hoje só por isso, por essa graça. Quarto lugar, nós vamos terminar já já. Quarto lugar, sabe qual é o maior problema da humanidade hoje, inclusive de muitos meninos que eu conheço? É que nós gostamos de sofrer. Eu me lembro uma vez que eu preguei num congresso, há 2 horas aí de Colatina, indo ali para o norte. Quando terminou o congresso, um dos meninos me deu um abraço acalorado. Aliás, nesse congresso, foi o congresso que o Mateus, vocês lembram do Mateus de Aracruz, que morreu recentemente, num acidente em Vitória? Ele veio, foi lá na frente, ele me deu um abraço e naquele dia
ele assumiu um compromisso com Deus. Infelizmente, né, em circunstâncias muito ruins, Mateus foi embora. Naquele congresso, um menino me abraçou no final. E sem tomar a decisão dele naquele dia, ele me abraçou e ele me disse uma frase no ouvido. Só eu e ele sabemos dessa frase. Ele falou assim: eu sou um covarde. Eu sou um covarde. E eu olho para isso aqui, para esse verso 10, o que eu vejo aqui é a resposta mais imbecil da Bíblia, junto com a resposta de Arão, quando Moisés desceu do Monte Sinai e tinha um bezerro de ouro. E aí Moisés pergunta assim: quem é que fez esse bezerro de ouro? Aí Arão vira para Moisés e fala assim: ó, o pessoal trouxe ouro para mim, eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Isso é muito imbecil, fala sério. Você joga ouro no fogo e sai um bezerro, pelo amor de Deus, né? Agora a resposta de Faraó é o seguinte: Faraó, eu estou aqui para te abençoar, eu estou aqui para levar essas rãs, esses sapos que você está engolindo aí, eu estou aqui para te abençoar. Quando é que você quer que eu tire essas rãs daqui? Quando é que você quer que eu resolva o seu problema? Sabe qual foi a resposta de Faraó? O que está escrito aí na sua Bíblia? Ele respondeu o quê? Amanhã. Resolve o meu problema amanhã. Cara, se tem algo que está acabando com a sua vida, você sabe que isso te causa um problemão, e Deus ele chega perto de você e ele fala assim: Tiago, você sabe que isso aí está te prejudicando, você sabe disso. Ô Pedro, ô Débora, ô Maíra, você sabe que isso aí está prejudicando vocês. E Deus fala assim: quando é que vocês querem que eu resolva esse problema? Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes, irmãos, às vezes, a gente também pode ser imbecil como o Faraó foi. E Deus ele está dizendo assim: olha, deixa eu resolver o seu problema. Deixa eu abençoar a sua vida, deixa eu tirar isso fora, não se envolve com isso não. E a gente fala para Deus assim: Senhor, amanhã. Você fala assim: Joaquim, mas isso é muito estúpido. Eu sei, sabe por quê? Porque eu já fiz isso aqui, muitas e muitas vezes. Eu sabia que certas coisas estavam me levando para o buraco, estavam acabando com a minha vida, estavam me arrebentando. E aí Deus falava: Joaquim, eu posso te abençoar, cara. E a minha resposta para Deus: amanhã, amanhã. Agora, quinto lugar, sabe qual é o nosso problema? Quando a gente toma essa atitude, é que nós pagamos um preço muito alto. E no versículo 13 e no versículo 14 está escrito que eles juntaram em montões e montões as rãs na terra do Egito. E a Bíblia fala assim: a terra cheirou mal, certamente. Naquela ocasião, eles ficaram mais de meses com uma podridão de carniça insuportável no Egito por causa do aumento das rãs de um problema que Deus já poderia ter resolvido no dia anterior. Na nossa vida é assim também. A pessoa começa a namorar alguém, e aí chega alguém muito sábio e pergunta assim: olha, essa pessoa que você está namorando vai ser bênção para você, e você abaixa a cabeça, ele vai abençoar você no seu ministério, ele vai te ajudar, ela vai ajudar, e você abaixa a cabeça e você sabe que não vai ajudar. Você sabe que você não deveria estar envolvido com aquilo ali. Só que você quer. Então Deus ele continua enviando anjos, ele está falando assim: eu vim aqui para resolver seu problema. Fala assim: eu não quero que o senhor resolva, não. E aí, quando você olhar lá na frente, sabe o que vai acontecer? Vai se tornar tão grande o problema, não tem mais como resolver, não tem mais como voltar atrás. Ou se voltar atrás,
as marcas que vão ficar vão ser tão doídas, mas tão doídas, que não tem mais como tirar elas. Eu me lembro de um camarada, muito amigo meu, que ele se revoltou com a igreja por um monte de problema, e vocês que estão aqui comigo, certamente vocês se reúnem numa igreja que tem um monte de problema. Eu estou para achar uma igreja que não tem um monte de problema. Inclusive, eu estou estudando as cartas de Paulo, estou estudando Filipenses com a minha esposa, e eu estou descobrindo mais ainda do que eu já sabia, que a igreja neotestamentária também era cheia de problemas. Toda igreja tem problema. Esse camarada tinha uma igreja que tinha problema, e ele teve um problema com instrumentos na igreja. E ele saiu. Era um guitarrista e tal, de um som mais moderno, e ele saiu da igreja. Eu não estou aqui para discutir se ele tinha razão ou não. Talvez ele tinha razão mesmo. Talvez os caras fossem muito fechados. Talvez ele fosse muito moderno para a época dele. Não sei, cara. Eu não sei. Eu só sei que ele saiu. E ele criou os filhos longe do evangelho. Longe. E eu fui no velório de um dos filhos desse camarada. Um dos filhos. E ele chorava no caixão diante de um menino de 26 anos, que havia morrido com 9 tiros. 9 tiros. Envolvido com o tráfico de drogas. Eu sinceramente, Joaquim, na minha humanidade, eu estava ali junto com aquele camarada na beira do caixão, vendo aquele homem chorar, e na minha mente veio o que aquele homem pensava. Se ele teve a oportunidade de criar a família dele toda na escola dominical, aos pés do Senhor, ele não aproveitou aquela oportunidade e ele agora vê aquela cena. Eu não estou falando que Deus castigou ele, não é nada disso. Eu estou falando do que aconteceu. E talvez o que poderia vir na mente daquele camarada de não ter tornado o filho dele um amante do Senhor Jesus, como ele deveria ser, mas ele abandonou tudo por um problema. Então eu vim dizer para você nessa noite o seguinte, que para terminar, sexto, o que mais vai trazer problema na nossa vida é a nossa obstinação. A Bíblia vai dizer que Deus, ele endureceu o coração de Faraó, e aí você vai ler, você vai falar assim, então a culpa é de Deus. Não, sabe por quê? Porque Faraó batia no peito e ele dizia o seguinte, olha, Deus aqui nessa terra sou eu, e eu vou andar do jeito que eu quero, porque aqui quem manda sou eu. Só que não é a gente que manda. A gente não manda na nossa vida. Quem manda na nossa vida é Deus. Ele deixa a gente escolher e fazer as burradas que a gente faz de vez em quando. Porque ele não interfere. Mas no dia em que ele quiser, ele puxa aquele fiozinho que é tênue, que faz você respirar. E depois disso você vai se encontrar com ele. Um sábio uma vez disse o seguinte, ele perguntou assim, sabe qual é o poder que o diabo tem na sua vida? Sabe qual é o poder que o diabo tem na sua vida? E ele respondeu, o poder que você dá a ele. É só esse poder que ele tem. O poder que você dá a ele. E eu vou terminar. Faraó pagou um preço caríssimo. Ele viu todos os primogênitos do Egito serem mortos. Todos. Sabe por quê? Por causa daquela mesma coisa que aconteceu no Éden, quando Adão falou assim, eu quero viver do meu jeito. Eu quero viver do meu jeito. Cara, não faz isso não. Faz isso não. Vive a vida na presença do Senhor e tira os sapos da sua vida. Sabe quando Paulo escreve a Romanos, capítulo 1, verso 25, quando ele fala assim, que o homem, tendo conhecimento de Deus, não o glorificou como Deus, antes ele mesmo
se deu glória, ele está dizendo o seguinte, que o homem, ele acha que ele é alguma coisa. E que ele quer a glória para ele mesmo. E ele esquece que quem comanda todas as coisas é Deus. É Deus. Agora, eu queria terminar. E eu queria terminar te fazendo uma pergunta. Todos vocês têm 24 aparelhos ligados aqui. Então, provavelmente, tenha mais de 24 pessoas aqui com a gente. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. A maioria de vocês estão com as câmeras desligadas. Eu não posso nem ver o rosto de vocês. Não sei o que vocês estão fazendo. Não sei se a maioria está prestando atenção. Eu não sei. Eu só sei que Deus ele vem ao encontro de vocês nessa noite com a palavra dele. E a minha pergunta para você nessa noite é o que Deus precisa mudar na sua vida hoje? Qual é o sapo que ele precisa tirar? O que você ainda está fazendo, sabendo que é um servo de Deus, que você sabe que isso não está te fazendo ser o bom perfume de Cristo nas pessoas que estão em volta de você, tanto salvos como perdidos, porque Paulo fala que é tanto nos que se salvam quanto nos que se perdem. Você não é o testemunho que você deveria ser. O que você precisa tirar da sua vida hoje para que você viva mais na presença do Senhor? E eu quero fazer a mesma pergunta que Moisés fez a Faraó. Quando é que você quer que Deus tire isso? E abençoe a sua vida de uma forma que você seja uma pessoa que ande de fato na sua presença. E a minha pergunta é, qual é a sua resposta? Será que você vai falar a mesma coisa que Faraó falou? Olha, Senhor, deixa para amanhã. Deixa para amanhã. E tem uma ilustração que eu conto de uma mulher, lá de uma cidadezinha aí do Espírito Santo, de uma cidadezinha pequenininha chamada Rive, que é ali perto de Cachoeiro de Itapemirim, perto de Alegre. E essa mulher, ela ficou alguns meses em coma. E em coma, ela quase morreu, e aí ela conseguiu sair do coma, acordar, e ela foi para casa ainda muito debilitada, e um dia um amigo meu aqui de São Paulo foi até aquela cidade, e as irmãs levaram ele até a casa daquela mulher, e aquele homem, amigo meu, pregou para aquela mulher, e falou a respeito do amor de Jesus, e ele falou um versículo de Salmos: foi-me bom andar nos caminhos de aflição para que eu visse os seus decretos. Passar pela porta da morte para que eu pudesse encontrar a sua palavra. E aquele homem virou para aquela mulher e falou assim: a senhora não quer receber a Jesus como Salvador da senhora? E aquela mulher virou para aquele homem e disse o seguinte: olha, eu sei que eu preciso. Mas hoje, não. Hoje não. E alguns meses depois, aquele homem voltou lá, aquela mulher tinha morrido. E ele perguntou para as senhoras daquela igreja assim: ela morreu com ou sem Jesus? E a resposta foi: ela morreu sem Jesus. Talvez eu, em algo na minha vida hoje, e vocês que estão me ouvindo, talvez vocês possam dizer a mesma coisa dessa mulher. Eu sei que eu preciso, mas hoje não. Faz isso não. Faz isso não. Não continue engolindo sapo, não. Entrega a sua vida ao Senhor. Se aconselha com gente boa. Procura seus pastores. Volta para os braços do Pai. Se você está vivendo uma vida firme, cara, em nome de Jesus, continua. Continua, sabe por quê? Porque vale a pena. Vale a pena.
Porque no final, quem vai sobreviver não são os poderosos. O exército de Faraó morreu todinho, afogado no Mar Vermelho. Mas o povo de Deus é assim que funciona. Porque Deus, ele já tem a vitória garantida para aqueles que têm coragem de chegar perante ele e dizer assim: Senhor, eu quero a sua bênção. Muda a minha vida. Eu quero andar contigo. Que Deus abençoe a gente. Que Deus abençoe vocês. Tá bom? Palavra de vocês. Amém. Queria agradecer ao irmão pela mensagem. Foi muito edificante, né? Que o Senhor possa estar trabalhando na vida de cada um. O irmão tem mais algum louvor aí que pode cantar para nós? Não, vou deixar para os meninos. Vou deixar para o grupo. O Tá William bom? falou que não conhece aquele, não. Não, canta outro. É do Arte Vocês têm Play, aí, ela pode William? conhecer. O William? Ô, Thiago, Vocês têm outro aí? Que vocês têm preparado? Ou não? a gente tem mais louvores que a gente canta, só que o pessoal, as meninas precisaram de sair pra trabalhar, tá só eu e a Ana. Ah, tá. Elas trabalham com um negócio de lanche à noite. Ah, sim. Mas então, já agradeço a todos, né, que participaram. O irmão Joaquim que se dispôs a estar trazendo a mensagem para nós. Que Deus abençoe a sua vida, não só a dele, mas a de todos nós, né? Sua família. E... Peraí. Alguém tem algum pedido de oração que ele está fazendo? Agora é a hora que vocês podem se manifestar aí, galerinha. Então, se não tem, depois a gente vê no grupo se alguém vai mandar alguma coisa. E, William? Oi. Pedir pela vida de todos os jovens, né? E aqueles que participando, que não puderam também. Uhum. E especialmente pela vida da minha irmã, que ela tá um pouco mal, tá com umas dores abdominais. Eliana? A Ana, Ah, tá. Vamos orar sim. E pela vida dos jovens, né? Pelos aqueles que não estão aqui. E alguém quer comentar alguma coisa sobre a mensagem? Tem alguma pergunta para fazer para o irmão? Aproveitar que ele está aqui ainda. Se alguém tiver alguma pergunta, ó, Joaquim está aí para responder ainda. Glória a Deus, né? Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E louvado seja Deus pela vida do irmão que se dispôs a estar trazendo a mensagem. Um dos pontos que eu achei muito interessante foi quando você disse que ao nos aconselharmos com pessoas erradas, a gente se perde do caminho que a gente está seguindo. E isso é muito real na nossa juventude. Porque esse momento que a gente está tendo aqui, não são todos que têm um encontro assim, para estar compartilhando ideias, pensamentos com pessoas que pensam de forma parecida, que têm princípios parecidos. E a faculdade é um exemplo muito claro que o irmão deu. Lá você está em um ambiente novo, um ambiente com pessoas que pensam diferentes, e muitas vezes os maus ensinamentos, os maus costumes nos corrompem. E isso falou muito ao meu coração. Eu queria ressaltar isso, que possamos estar unidos como um corpo, né? Quando o Senhor fala da comunhão, na Bíblia, ele está falando sobre estarmos unidos, estarmos juntos. Comunhão não significa você só estar na igreja louvando e adorando. Comunhão, ela significa você pensar um no outro, você compartilhar do sofrimento, compartilhar das alegrias. Então, eu queria dizer que a gente está aqui para isso, para compartilhar de sentimentos bons, compartilhar de dificuldades e para orar uns pelos outros. Na Bíblia diz assim, compartilhem seus pecados uns com os outros e orem uns pelos outros. Daí eu faço a pergunta a vocês,
Quem tem coragem de virar para o próximo, para o irmão, e dizer, eu tenho pecado nisso e naquilo outro? Tem como você orar? Tem como você me ajudar a trabalhar nisso? Daí eu paro para pensar nisso e falo, quão frágil tem sido a nossa comunhão, a nossa união. E quando o corpo está fraco, um membro do corpo está fraco, todo o corpo está fraco. Que a gente possa refletir nessa noite, na pergunta que o irmão fez. O que eu preciso mudar na minha vida? O que o Senhor precisa trabalhar em mim? E se pergunte também se você tem permitido. Porque eu falo por experiência própria. Muitas vezes na minha vida eu peço, Senhor, muda isso em mim. Só que eu não permito que Ele trabalhe. E quando chegam os momentos que eu percebo que o Senhor tem me moldado, eu percebo que eu não tenho permitido. Então que a gente possa observar isso em nossas vidas. E como o irmão disse, que a gente possa tirar esses sapos que têm atrapalhado a nossa intimidade com Deus, a nossa intimidade com o Senhor. E antes de terminar, eu queria compartilhar algo com o irmão, com você, Joaquim. Algo que para mim é um motivo de extrema alegria. Foi uma mensagem sua que o Senhor falou ao meu coração. A partir de uma mensagem sua, o Senhor entrou na minha vida e me transformou. E eu sei que o Senhor tem feito muito na minha vida. Porque um dia Ele fez na sua vida. E através de você, hoje eu estou aqui, ouvindo a palavra, querendo mais do Senhor. Eu queria compartilhar isso com você, no intuito de mostrar o quanto Deus tem feito através da sua vida. Que o Senhor continue trabalhando e usando o irmão com sabedoria, com honra. E que eu queria dizer que muito obrigado. Porque um dia você aceitou o desafio. Um dia você aceitou o desafio de aceitar a Jesus e a falar do amor dele para muitas pessoas. E eu sou grato por isso. Porque um dia, através de você foi um instrumento do Senhor para falar na minha vida. E muito obrigado por estar aqui hoje, por ter topado, estar falando um pouquinho para nós, passando um pouco do seu conhecimento. Eu creio que fomos abençoados e que estamos cheios da graça do Senhor através do irmão. O irmão continua um instrumento nas mãos do Senhor. Amém. Amém. Pedro, eu te agradeço, cara, porque eu coleciono muitas coisas, muitas histórias muito bonitas a respeito disso que você está me falando, mas toda vez que a gente ouve uma, cara, você ouve que alguém fala o que você falou aí, rapaz, eu vou falar um negócio para você, isso aí eu falo de coração mesmo. Isso não tem dinheiro no mundo que poderia pagar isso. Eu não sei o dia, não sei quando. Talvez nesse dia eu tenha largado um monte de coisa, minha família, trabalho, e Deus me mandou lá porque Ele tinha um encontro marcado com você, né? E, rapaz, isso é maravilhoso demais. Eu queria te agradecer por compartilhar comigo. Te agradecer mesmo. Deus te abençoe. Bom? Amém. Amém. Galera, a gente tá... Posso encerrar, Thiago? Pode, fica à vontade. A gente está se encaminhando para o final, né? E louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito por nós e através de nós, nesse tempo que a gente tem dedicado. Conversando com a pessoa esses dias a respeito disso. A pandemia, ela trouxe muitas coisas negativas, mas no quesito do lado nosso espiritual, ela tem feito muita coisa nas nossas vidas. A gente não tem mais a desculpa de não termos tempo para o Senhor. E nos tempos de dificuldade são onde a igreja mais cresce, porque ela mais busca. Porque nas dificuldades a gente põe o joelho realmente no chão e clama. E graças a Deus estamos encerrando mais um PG, mais um estudo da palavra. Estou muito feliz por cada um que participou e que Deus continue abençoando a vida de cada um. A Débora disse no grupo, vamos estar orando pela nossa geração, pela nossa juventude, porque os jovens são bombardeados a todo momento com coisas chamativas, com ideias que o mundo tentam colocar na nossa cabeça.
mas eu declaro que os jovens que estão aqui hoje, eles vão estar sempre na presença do Senhor. Eles vão saber reagir diante das dificuldades, diante das adversidades, diante dos convites que o mundo tem feito para nós. Então eu queria pedir, aproveitar que o irmão está aí, o irmão Joaquim, que estivesse orando para a gente encerrar. Vamos orar então? Paizinho querido, eu quero te agradecer. Quero te agradecer porque a bênção mais preciosa que a gente tem nessa vida é a tua companhia e a certeza que o Senhor colocou no nosso coração um dia de que a nossa vida é eterna. De que não existe nenhuma pandemia no mundo que consiga nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e isso foi provado no dia em que o Senhor morreu aquilo que nós merecíamos e nos deu uma vida que nós não merecíamos de jeito nenhum, mas a tua morte. E o momento em que nós dobramos o nosso joelho e reconhecemos que nós éramos pecadores e que o nosso pecado havia sido punido lá naquela cruz, no dia que o Senhor morreu. No dia em que nós reconhecemos os nossos pecados, a nossa vida mudou. E daquele momento em diante, ó Pai, tudo que nós temos é uma esperança gloriosa de que vai chegar um dia que está muito em breve, em que nós não vamos nos encontrar pela tela de um computador, ou nem mesmo viajando de avião ou de ônibus num congresso, não. Nós vamos viver para sempre juntos, na tua presença. A Bíblia fala que é um lugar que não vai haver tranca nas portas, não vai precisar de luz elétrica, não vai precisar de polícia, não vai precisar de médico, não vai precisar de hospital, porque lá o que tem é a presença doce e gloriosa do Senhor junto conosco. E a Bíblia fala de uma eternidade na tua presença. Pai, em nome de Jesus, que os meninos que estão aqui conosco nessa noite, que eles não só vivam essa esperança, porque para nós a eternidade já começou, mas que eles sejam testemunhas para levar essa mensagem para as pessoas que vivem junto com eles. Dê para eles força, capacidade, coragem, inclusive de, se for preciso, ter que mudar alguma coisa na vida deles, mudarem. E aqueles que têm vivido uma vida firme na sua presença, que continuem. Amém. Com a tua força, com o teu poder. É isso que nós clamamos. Nós entregamos todos eles, de todos os lugares que estão conosco aqui. Suas famílias, seus pais, seus líderes, e que eles continuem tendo o entusiasmo de trazer a tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Alguma coisa a falar, Pedro? Pode falar, mano. Pode encerrar. Agradecer o irmão, né, por ter participado conosco. Se Deus permitir, o irmão quiser também, a gente pode marcar outra data para o irmão estar participando conosco. Podia voltar, né? Rapaz, ó, deixa eu falar, eu volto quando vocês quiserem, é só me chamar. Hoje me ligou um camarada aí do cantinho aí para lá de vocês aí, lá de Barra de Boa Vista. Ô, meu irmão, você pode vir pregar aqui em abril? Eu falei assim, mano, será que em abril já está tudo liberado? Ele falou, não, vamos deixar marcado. Então, tudo que a gente tinha, todas as viagens desse ano, foi tudo cancelado. Tudo cancelado, né? De março para cá, tudo cancelado. E a gente está em live. Então, quando alguém chama, mano, aqui é um privilégio, é um prazer imenso, né? Mas eu queria também dar um palpite para vocês. Vocês já assistiram juntos? Não sei se por computador, como. Deus Não Está Morto, 1 e 2? Já assistiu? Todo mundo que tá aí já assistiu? Já assisti os dois. Mano, para a galera que faz faculdade, tem que assistir. Porque é bom demais, velho. É bom demais. Um é melhor. Um é melhor ainda. Mas o 2 é bacana também. Mas na verdade, sempre é o melhor de tudo, né? Verdade. Mas, ó, eu estou à disposição. Quando quiser,
É só me ligar e marcar que a gente está aí de novo. Amém. Fechado? Então, tá, beleza. Fechado. Então tá bom, negão. Abraço para vocês, viu? Você também. Um abraço aí na família e agradecemos a participação de todos, né? Do família do William, que cantou para o Senhor, louvou, né? Com hinos maravilhosos. Nós graças damos a Deus pela vida deles. Pela vida da Ana também, né? Que o Senhor possa estar abençoando. E é isso aí, pessoal. Boa noite para vocês e até mais. Se alguém tiver alguma coisa para falar, fica à vontade. Falou, galera. Até o Falou, próximo. É nóis. Falou, galera. Boa noite. Top demais. Boa Fiquem noite com pra Deus vocês. aí. Falou, garotinho. Vai.